Olá! Começa agora mais um podcast com elas. Pode! Oferecimento Bibi Calçados, Salão Sabrina Teixeira, H3 Filmes, Fedora Semijoias e o Conselho da Mulher Empresária, a CIL. E para esse programa, a gente convidou a Mariana Finco, que é psicóloga, especialista em psicologia positiva, para fazer um bate-papo bem gostoso com a gente aqui. Obrigada pela presença, Mari, tudo bem? Eu que agradeço, que delícia esse momento aqui com vocês, a gente falar de psicologia, relacionamento. E um pouquinho do seu trabalho, né? Explica pra gente, para começar, o que é que significa psicologia positiva? Psicologia positiva é uma ciência que estuda o porquê que algumas pessoas têm uma tendência a serem felizes, a olhar o lado positivo, e outras pessoas têm uma tendência a ver o lado negativo. Então, a psicologia positiva, ela não nega as dificuldades, né? Não é, ai, tudo é lindo, aquela positividade tóxica que a gente fala. Não, é entender o que faz as pessoas felizes e ajudá-las a desenvolver, né, as suas habilidades para ter uma qualidade de vida. Não é aquela coisa da Poliana moça, né? Que vê o lado bom de tudo na vida. Não, muito pelo contrário. Mas assim, você falou até dessa coisa tóxica. As redes sociais trouxeram muito dessa toxicidade para o psicológico das pessoas. Exatamente. O que acontece? É importante entendermos que todas as emoções, elas têm uma finalidade. Então, sentir tristeza também é importante, porque a tristeza faz você se conectar com você, faz você enxergar aquilo que não está bom na sua vida. A raiva também te impulsiona alguns movimentos. Então, negar a tristeza, negar a raiva, negar outros fatores não é saudável. Então, a gente vive num momento em que tudo é gratidão, tudo tem que ser lindo, não pode reclamar, mas nós somos humanos, né? Então, é importante você sim ser grato, ter todos os sentimentos positivos, mas a gente também não pode negar quando algo não está bom, né? Você não pode reprimir as suas emoções, porque as emoções, elas são importantes, elas precisam ser sentidas. Mas para isso precisa ter autoconhecimento, né? Exatamente. O autoconhecimento é que proporciona você saber dirigir a sua vida. Porque quando você pega um carro, né, você não tem que saber dirigir aquele carro, saber certinho como é que funciona. Como é que você vai guiar a sua vida, guiar as suas emoções se você não se conhece, né? Então, para você ter todo o entendimento, hoje eu estou triste, o que aconteceu? Quais gatilhos que me fizeram ficar triste? Eu preciso conversar comigo, eu preciso ter esse tempo comigo. E nesse, né, tanto que a gente até conversou, a correria do dia a dia, o que acontece? Faz com que as pessoas estão cada vez mais desconectadas delas mesmas, né? Então você está no piloto automático, aí você está ali na rede social, você não sabe nem muito o que você está sentindo, aí você vê uma pessoa feliz, aí você se sente mal porque você não está igual àquela pessoa e, né, vai ali acumulando muitas informações, deixando de ter a informação principal, o que eu estou sentindo, né? Porque a gente estava até falando, né, Rô, da questão das redes sociais, né, que estão influenciando muito nessa infelicidade ou aquela... Porque tudo é perfeito, né, Paty? Tudo Nessas é redes sociais. maravilhoso. Você olha a vida do outro e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não sou Por igual, que ele né? tá assim, eu não Gente, tô tão tudo igual tá a ele. certo. E tem gente que publica todo dia, é maravilhoso. Daí você fala, meu Deus, né? É um meio bem tóxico, né? A rede social. Hoje em dia tem que tomar cuidado. Muito cuidado. E os filtros, né? Sem contar que, né? Tem ruga. Quero falar sobre isso. Né? Então, assim, tudo é muito bonito, tudo é muito visualmente estimulado, isso, né, gente? E o que acontece? Quando a pessoa ela vai se comparar, geralmente, o que ela faz? Qual que é o movimento? Eu vou pegar a minha dor e vou comparar com o mais bonito que eu vi naquela pessoa. Então, por exemplo, se eu estou desempregada, tá? Tô desempregada, tô passando por uma dificuldade financeira, aí eu vejo uma amiga naquele jantar, naquele restaurante japonês bonito, o que eu vou me sentir mal? Poxa, eu gostaria de estar naquele lugar
e ela tem dinheiro, ela trabalha, ela é feliz. Então, o que que acontece? Nós pegamos, tá? Um recorte do outro, o melhor recorte possível e vai na nossa dor. Por isso que fala do Dia dos Namorados, tinha muitas pessoas que ficavam tristes, arrasadas. Por quê? O que que elas fizeram, né? Pegou a dor dela, poxa, eu tô sozinha, eu queria tanto encontrar alguém, e pegou o bastidor mais bonito daquelas pessoas, um restaurante, a luz de vela, declaração de amor, né? E aí você começa a achar que você é infeliz, tua vida tá errada, né? Então, por isso que é importante entender que é um recorte, é um bastidor, é um pedaço da vida do outro. Isso é inveja ou não? Acontece, nós somos humanos. Aquela coisa de falar assim, não, eu não tenho inveja de ninguém. Não, a gente tem, a inveja é um sentimento humano, né? Mas muitas vezes a inveja vem de uma dor sua, tá? Porque Uma você dor tá que alguém machucado. causou, que a gente mesma causou em nós. Nós permitimos, né? Muitas Permitimos, vezes a né? gente permite sentir certas coisas e cria uma idealização, e quando ela é frustrada, a gente se machuca, né? Então, Aí dá certo na vida da pessoa e se causa ocasiona a inveja na gente. porque o que que acontece, né? A inveja nem sempre é você querer que aquela pessoa não tenha. Ah, por que que ela tem? Muitas vezes é você olhar para a sua vida e ficar magoado e triste porque você não tem. Só que o que que acontece? Quando eu coloco toda a minha energia na outra pessoa, naquilo que o outro tem, eu não estou me desenvolvendo. Eu não estou olhando para mim, porque eu estou olhando para aquilo que o outro tem. Quando eu coloco toda a energia, mas espera aí, por que que eu não tenho? O que está acontecendo? O que que eu preciso rever na minha vida? O que que eu preciso cuidar? Aí eu estou colocando esse movimento para mim, né? Então, por isso que é importante, às vezes, você falar o que que eu estou sentindo, a inveja que eu estou daquela pessoa, e assumir para você mesma, tá, eu tô, mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar me lamentando? Eu vou ficar com raiva? Ou eu vou me desenvolver? Eu vou buscar evoluir. E como se blindar, né, nesse meio, em todas essa avalanche de rede social, de mundo perfeito? Como você se protege, assim, se conhecendo, né, e se assumindo, né, nessas questões? Honrando a sua história. As pessoas, elas precisam ter amor e compaixão pela história de vida delas. O que acontece é que a falta de perdão, não só o perdão para o outro, o perdão dos erros, das escolhas erradas, faz com que eu desconecte de mim, da minha autoestima. Quando você honra a sua história, quando você gosta de você e gosta da pessoa que você está se tornando, a sua vida ela é mais interessante. Você não troca ela pela vida de ninguém. Porque nem sempre você vai ser a pessoa mais bonita, você vai ser a pessoa mais inteligente. Mas igual você não existe. Existem coisas na Patrícia que só a Patrícia tem. Posso rodar o mundo que eu não vou encontrar. Então, tomar propriedade de quem você é, da sua história, é a melhor blindagem que existe. Gente, me arrepiei. Que lindo. Mariana, você fala aí da questão, né, do autoconhecimento, da psicologia positiva, né? Hoje a gente percebe, levando um pouco para o mundo empresarial, e dentro das empresas é uma pressão tão grande, tudo era para ontem. Como usar a psicologia positiva no ambiente corporativo? O que é importante é a pessoa ela entender que o trabalho, tá? Às vezes fala assim, trabalho e vida pessoal é totalmente diferente. Não, o trabalho, você está ali doando o seu tempo, você está doando a sua vida, a sua energia. Então, o trabalho ele precisa ser bom. Até porque você passa mais parte do tempo trabalhando do que na sua vida pessoal, né? Exatamente. Então, o trabalho, ele tem que ter qualidade. Qualidade nas relações, ele tem que ter um respeito também no sentido do descanso.
Porque eu falo assim, por mais que você trabalhe, você tem que entender que você precisa descansar, que descansar também é trabalhar. Então, a psicologia positiva, ela trabalha o quê? O bem-estar da pessoa. E o bem-estar da pessoa, para ser bom no trabalho, você tem que estar com outras áreas da sua vida alinhada, que é a sua parte social precisa ser boa, tem que estar alinhada. A pandemia deixou as pessoas muito isoladas, então, assim, é importante sair, é importante ter amigos, é importante ter hobby, fazer coisas que você gosta, você ter comunicação saudável, relacionamentos saudáveis, tudo isso te fortalece para que o seu ambiente corporativo ele seja positivo. Né? Então, não é só, é o trabalho é uma coisa, a minha vida é outra. Não, o ser humano, ele é um todo. Integrado. Tá? Integrado, exatamente. E vamos falar um pouco do seu trabalho. Como é que você trabalha tudo isso, né, nesse mundo que a gente vive pós-pandemia e rodeado de redes sociais? Então, Patrícia, a questão da pandemia, ela mudou muito a demanda do meu trabalho da psicologia. Por exemplo, veio conflitos em relação a essa ansiedade, essa coisa do aumentar, né, a produtividade. Veio também, as redes sociais, elas vieram com muito mais força. Então, são uns conflitos novos, né, que tem vindo das pessoas, essa mudança, né, esse padrão de se comparar. Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com pessoas, atendimento online, pessoas que estão fora do Brasil, fora de Londrina, né? E também trabalho na clínica. E a chave principal é a autoestima. Porque sem autoestima, a gente não faz nada. Porque se você não gosta de você, como você vai ensinar alguém a gostar de você? Mas, Mariana, deixa eu te falar uma coisa. Você falou num ponto que é o meu universo. Eu tenho uma boa autoestima, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me arrumar, eu sou de bem, mas tem dias que eu não consigo, né, ter essa autoestima, eu não consigo ter esse equilíbrio da autoestima. Você está falando um assunto que me interessa. Por que tem esse desequilíbrio? Já vamos fazer uma terapia aí com a Rô. Sim. Ó, lembra que eu falei no começo sobre a importância das emoções? Então, tem dia que realmente a gente quer ficar na caverna. Isso, não quero ver ninguém É nem passar normal. maquiagem. É normal. Né? Mas o que você tem que entender é que depois você tem que levantar, tá? Quando uma pessoa, ela fica ali só na tristeza, só na caverna, tem alguma coisa errada. Então, eu posso ter uma boa autoestima, eu posso me gostar, eu posso ter relacionamentos ótimos, excelentes, mas tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu não quero, tem dia que meu cabelo tá uma coisa, não tá me ajudando. Ok, faz parte da vida. Só que tem que ter começo, tem meio e fim. Depois você tem que levantar o negócio e sacudir. Então, é esse entendimento que você tem que ter. Quanto tempo que dura você dentro da caverna? Dá para trabalhar isso na terapia? Dá para trabalhar, porque aí vem o autoconhecimento, você consegue entender, não, mas eu tenho isso é normal, ou é uma TPM, ou é um gatilho de alguma situação, eu me conheço e eu sei que eu entrei, mas eu sei dos recursos emocionais que eu tenho para sair, porque todos nós temos ferramentas emocionais para sair de qualquer situação, gente. Vocês não têm noção, o ser humano, como nós temos força. Só que muitas vezes você tem a ferramenta e não sabe usar. E aí o processo da psicoterapia é falar, olha essa ferramenta que você tem aqui. Isso aqui é muito bom. E aí você vai conseguir usar para se desenvolver melhor. Achei bem bacana que você falou que você atende online, muita gente de fora. Como é que as pessoas conhecem assim o seu trabalho? Gente que morava em Londrina e saiu, ou é indicação? Paty, eu tenho o meu Instagram, né, que é saúde_mental, e eu posto bastante coisas, então, assim, vem muito dali, e aí, às vezes, aquele paciente indica para uma amiga, vai por indicação, então, assim, é uma corrente do bem mesmo, sabe, que o paciente vai, gosta, se descobre, né, eu gosto muito de falar a palavra florescer, né, então eu falo que eu ajudo a pessoa a florescer.
né? Que legal. E quando a pessoa ela começa a perceber esse processo dela, as outras pessoas também percebem, né? E aí fala, ah, você tá diferente. Então, essa corrente do bem que é a maior é a indicação, né, do meu trabalho. E quando você sai, igual ela falou assim, desse processo aí da caverna, né? Que tem que ter começo, meio e fim, né? Tem que ter o fim, né? E você conhece, né? Quando você tá com essa autoestima também bem trabalhado, teu cabelo fica melhor, a sua pele fica melhor, tudo fica melhor, né? As Também. pessoas te acham mais bonita, né? Sai, parece que sai uma nuvem, né? A coisa fica melhor, E é um né? trabalho diário, todos os dias. E existe a possibilidade, ou seja, a terapia ajuda, né? Mas às vezes a gente encontra pessoas que têm resistência de buscar uma terapia para ajudar na autoestima. Como que a gente pode ajudar o outro, levar ele para uma terapia? Uhum. Infelizmente, eu falo assim, né? A gente já ainda escuta pessoas falar que psicólogo é para louco, né? E eu falo, gente, louco é quem não se cuida. É verdade. Louco é quem não prioriza a sua saúde, quem não prioriza o seu emocional. Um jeito que eu acho muito importante de você abordar alguém é com o acolhimento, né? Então, falar assim, né, fulana, eu tô vendo que você tá sofrendo, tá passando uma situação difícil, eu me preocupo tanto com você, o que que você acha de buscar uma ajuda? Um lugar que você vai ter uma escuta totalmente segura, sem julgamento, que você vai ter o seu momento, aquele espaço que a pessoa está ali para te ouvir, para te acolher, né? Pensa com carinho. Então, muitas vezes, as pessoas, elas vão assim, não, acho que você tem que fazer terapia, Patrícia. Ah, tá precisando. Né? E aí, o que que acontece? Ela vai falar, ai meu Deus, né? Mas se eu falar assim, Patrícia, eu tô vendo que você tá triste, o que que tá acontecendo? O que que Com você amor, né? acha? Com amor, com acolhimento, né? Dá toda a diferença. A gente ouvia também muito assim que as pessoas que fazem terapia, elas estão pagando para ser ouvidas, né? Não sei se você ouve isso, que eu imagino que seja um preconceito até da sua profissão, né? E você usou um termo que eu achei muito interessante, que é da escuta segura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, porque é um espaço onde que nós, psicólogos, a gente não vai julgar, nós vamos te ajudar, né? E tudo com embasamento científico, né? Então, o que eu escuto muitas vezes é bater papo. Não, gente, eu não estou batendo papo, né? Então, tudo que vocês falam vem ali na minha cabeça, vem todo o estudo para depois sair, né? O discurso. E a própria fala, o falar, faz você se ouvir. Porque quando você está ali falando para o seu psicólogo, você também está se ouvindo, o que é muito terapêutico, né? Então, não tem nada de bate-papo, é uma conversa com total embasamento científico. Que bacana, né? E é legal assim, porque acho que você consegue tirar coisas do paciente e mostrar as ferramentas, mostrar os caminhos para ele, né? Exatamente, né? Não é conselho, né? Ai, ninguém pode dar conselho, porque a resposta está em todo mundo. Você tem as suas respostas, né? Eu falo que é uma fonte, nós somos uma fonte de ouro. Só que muitas vezes a gente não sabe acessar, né? Então, todo esse processo faz com que a pessoa descubra a sua fonte, né? E descubra os E seus faz também a caminhos. pessoa falar coisas que ela não tem coragem de falar pro pai, pra mãe, pra esposa. Ou para o amigo Porque a mesmo. pessoa vai É. fazer o pré-julgamento. E Sim. você não, você vai enxergar com outros olhos. E a pessoa acaba, aquilo tá matando ela por dentro, ela não consegue se libertar daquilo. É uma fonte dela conseguir. Mariana, a gente percebe, né, igual tanta violência, né? Jovens se suicidando, um matando o outro, é uma coisa assim, né, que dá medo, né? Guerra, enfim. E como assim os pais que estão em casa conseguem perceber o comportamento e ver que essa pessoa precisa de ajuda? Porque nós tivemos aí recentemente aqui na nossa região uma pessoa que pegou uma arma, entrou num colégio e
matou, será que isso, as pessoas não que dá estavam ao sinais. redor dela não conseguia, não enxergou, identificou que essa pessoa precisava de ajuda? Todo mundo dá sinal, tá? E muitas vezes as pessoas vão maquiando os sinais, tá? Ah, é só uma fase. Ah, é coisa de adolescente. Ah, adolescente é revoltado. E vai ali maquiando os sinais. Então, o que é importante? O conhecer o filho, né? E o autoconhecimento, porque muitas vezes, para eu conhecer o meu filho, eu tenho que ver algumas falhas minhas, como mãe, coisas que eu preciso olhar. Então, eu falo assim, não vamos ver, não vamos ver. Tá. Né? Colocar embaixo do tapete, Colocar embaixo do tapete. Né? Então, o que é importante? Quem tem filhos é ter essa conexão, observar, porque a gente vê e todo mundo tem o quê? Uma intuição. E você não pode negar a tua intuição. Você tem alguma coisa de errado com o seu filho, você começa a perceber. Né? O filho está usando droga, ele começa a mudar o comportamento. Ele está bebendo, ele começa a mudar o comportamento. Só que muitas vezes a gente não quer entrar em contato com isso. Passa um pano e vai embora. Exatamente. Então, E é um erro gravíssimo dos pais. Muito, muito. Então, é estar presente mesmo, ativo ali. Eu queria saber o seguinte, falando assim de uma maneira geral, né, da psicoterapia, existe tempo, né? Ah, eu preciso de 20 sessões, ou eu preciso fazer pelo resto da vida. Vocês estipulam isso como profissionais? Depende da queixa do paciente. Então, tem pacientes que, às vezes eu falo, o que você acha de caminhar sozinho? Ai, você quer me dar alta? A pessoa não quer ter alta. Não, porque eu acho importante chegar um momento e falar, vamos tentar caminhar sozinho? Né? E aí a gente faz uma manutenção uma vez por mês. Outros pacientes que ainda precisam que seja um encontro semanal. Então, tudo vai, né, da necessidade do que está acontecendo. Mas eu, Mariana, eu gosto que chega um momento, eles vão caminhar. Eu já vi casos assim, você tá falando, você tá numa mesa fazendo um happy hour, conversando com as pessoas, e ia sair um assunto e a pessoa dá aquela, peraí, eu preciso voltar da minha psicóloga, porque a pessoa tá dependente. Eu já presenciei essa cena, entendeu? Não, eu preciso da minha psicóloga. Deus, sabe, a pessoa tá ali, em várias situações diferentes que eu já vivi, em restaurantes, em eventos, a pessoa tá ali, dependente do psicólogo. E acontece, então, por isso que eu gosto, falo, então vamos testar, vamos ficar um tempo, e aí eu tô aqui, eu tô à sua disposição, a gente marca, porque o meu objetivo é que a pessoa vá, mas eu tô ali, que precisar. É a mesma coisa da medicação, né? A pessoa pode caminhar, tentar viver sem a medicação, é a mesma coisa com a psicologia. Mas é bom, né, Mari? Assim, É se a pessoa bom. precisar fazer o resto da vida, não é bom? Porque sempre tem assunto, né? Então aí o paciente fala assim, ai, Mari, às vezes eu fico pensando, o que eu vou falar hoje? Aí eu chego aqui, sai tantas coisas, porque a nossa vida, todo dia acontece coisas. Você faz uma análise, assim, dos pais, da sua criação, para você poder chegar no ponto onde está afetando a pessoa? Como que é o seu trabalho? Para a pessoa que está interessada, eu quero ir na Mariana, eu quero ver como que funciona o trabalho dela. É um mapeamento familiar para você chegar ali onde que está paralisando a pessoa. Quando o meu paciente chega, eu pergunto o que está doendo. Primeira coisa, né? Porque às vezes a dor, ele precisa resolver aquela dor. Né? Às vezes é um conflito no casamento, às vezes é um conflito no trabalho, e aí nós vamos trabalhar aquela dor. Mas é óbvio, quando você fala de ser humano, tem todo o sistema dele, né? Então tem o sistema familiar, e aí vão surgindo algumas histórias, né? Mas eu sempre trabalho naquilo que está doendo, naquilo que ele quer. Aquilo que ele quer trabalhar. Porque muitas vezes não faz sentido para ele, de repente, ele está com problema no casamento, eu voltar lá na primeira infância para falar. Ele vai falar, meu Deus,
Gera um desgaste na pessoa, tem que voltar, porque cada vez que você volta, você revive o negócio, né? Tem pessoas que falam assim, eu não quero falar da minha infância. Eu falo, tudo bem. Legal. Vai chegar um momento que se você se sentir à vontade, você fala. E a partir de que idade, Mariana, pode procurar você? Hoje, nos dias de hoje, desde que nasce. Eu trabalho com jovens, né, adolescente e adulto. Aí, criança, eu indico excelentes profissionais. Bom, eu acho que a Mariana poderia deixar algumas dicas para nós aqui, para quem está nos escutando, nos assistindo, em relação para a gente já sair daqui melhorando a nossa autoestima, né? Verdade. Dica número... Lição para casa. Conecte com você, com com as suas emoções e aceite quem você é. Aceitar quem você é não significa não mudar, mas é entender que você também erra, que você também vai acertar e que o maior inimigo da autoestima é o perfeccionismo. Você não vai ser perfeita. Isso é um problema. Você não vai ser perfeita, né? Então, quando você parar de se cobrar perfeição e você entender que você é a pessoa que você é, porque você errou, tá tudo bem. Então, perdoe-se, né? Perdoe outras pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é sobre o tempo emocional. Quando a gente tem uma coisa muito mal resolvida dentro da gente, você fica num tempo emocional totalmente diferente do tempo do relógio. O que acontece? Você já ouviu aquela pessoa que conta aquela situação ruim há 20 anos atrás, como se fosse hoje? Uhum. Tá? Porque o tempo emocional daquela pessoa não passou, né? E a vida está passando. Então, se você está em algum tempo emocional de mágoa, de ressentimento, de alguma situação difícil da sua vida, resolva, porque a vida está passando. Então, para você ter autoestima, você tem que se olhar por dentro. Você tem que se olhar por dentro. E você também precisa entender que você é uma pessoa única, única. Ninguém é igual a você. Tá? Então, se aproprie de si, tá? Goste de você, goste do seu corpo, porque é o seu corpo que te permite as sensações que você tem, tanto as sensações positivas quanto as sensações negativas. Então, a gente também precisa honrar e amar o nosso corpo. E muitas vezes, o que a gente faz? Critica, enxerga ele de uma maneira negativa, e você só está aqui porque você tem todo o seu corpo e todo o seu sistema. Então, a dica é de dentro para fora. Não sei se a gente tem tempo ainda, mas disso Temos. eu queria até comentar, né? Porque a pessoa não precisa chegar numa certa idade, porque com a idade a gente vai adquirindo isso que você está falando, né? A gente fica menos neurótico com o próprio corpo, o que a gente quer, o que a gente não quer, e a gente tem mais facilidade de assumir. Mas às vezes o jovem, ele não precisa percorrer toda essa trajetória para ele se enxergar dessa maneira, né? Exatamente. O que é importante, né? Às vezes a maturidade do outro vem com as experiências, né? Mas o jovem, ele tem que começar a se empoderar desde cedo. Então, assim, já trabalhar essas questões emocionais para não chegar lá na frente, né? E falar, poxa. Como eu fui boba. Né? Porque às vezes eu falo isso para mim mesmo. Mas conforme a gente vai mudando as estações, né, Paty? Uhum. Já não fica tão assim, né? Porque eu acho que tem uma idade que a gente fica assim, né? Impecável, se cobra muito. Eu já tô numa fase que eu já tô, né, mais light e tal. Já fui muito perfeccionista. Agora que você falou, eu falei, vixe, mas hoje não. Hoje eu me aceito, né? Eu me acho maravilhosa. Só que, assim, ainda tem muita coisa para fazer terapia para a gente conversar depois. Já pega o telefone. Já tô seguindo, já vou pegar o telefone. Mariana, poderia divulgar de novo para nós aí as tuas redes sociais, como encontrar você?
saúde_mental, que é meu Instagram. Aí lá já tem o linkzinho que cai no WhatsApp e clicando ali eu respondo todo mundo. Eu gosto muito de conversar, de interagir, de saber um pouquinho da história de cada pessoa. Tá aqui, né? será que a gente consegue aproximar o Instagram dela no vídeo? Pessoal, Aí a depois, pessoa manda depois, mensagem e você depois responde a por gente ali. coloca. Já cai ali no WhatsApp e eu já respondo. Maravilhoso. E é de Mariana para o mundo, né? Porque tem gente do mundo inteiro Exatamente. sendo tratado por Mariana Finco. Aí, tá vendo? Londrinense. Mariana, agradecemos, né, a sua participação aqui no Agradeço. podcast com Elas Pode, porque aqui você pode falar, você pode perguntar, e é isso, a gente deixa as portas abertas aqui para você voltar com novos temas, né? Temos aí a questão do perfeccionismo, né? Que eu acho que tem. Já desencadeou, Já né? desencadeou, né? Sabe que eu escutei uma frase essa semana de uma pessoa que ela falou assim: se você for esperar ficar tudo perfeito, você não vai fazer nada. Então, É assim, verdade. eu nunca tinha parado para Que pensar, o né? perfeito não existe, né? Deixa para verdade. nós, para se despedir do nosso público, uma mensagem de autoestima. Para quem está nos Uma ouvindo. frasezinha. É. Honrem a sua história. Amei. É o que eu acho assim mais bonito, é a gente honrar quem nós somos. Obrigada, Mari. Obrigada, Você é maravilhosa, sou querida. sua fã. E Obrigada. vamos encerrar, Já né, virei amor? fã dela também. Já amei e Bom. já quero. Ó, Vale destacar, coraçãozinho para ela. vale destacar que esse podcast é um oferecimento da H3 Filmes, Conselho da Mulher Empresária da Sil, Salão de Beleza Sabrina Teixeira, Fedora Semijoias e Bibi Calçados. Até o próximo podcast com elas. Pode!